Eu não sei, eu não tive tempo nem de ver isso, mas eu acho que vocês já tinham respondido, uma boa parte ali da turma, respondido o trabalho, né? O trabalho ele vence o prazo hoje, atribuindo a nota 5. Então se atentem a isso, tá? Porque a partir de amanhã nós temos mais 2 dias ali de lambuja, mas aí vale 3,5 e não 5. Então, tenham cuidado em relação a isso, tá? O trabalhinho está bem tranquilo, então não deixem passar sobre nenhuma hipótese esse trabalho, tá? Sobretudo em relação à nota, a gente sabe que a gente é bem tranquilo em relação a isso, mas vocês precisam cumprir isso daí dentro das determinações da instituição, perfeito? Bem, gente, hoje a gente vai continuar trabalhando nosso chamado, né, dano moral, nosso famoso dano moral. Como eu comentei com vocês, eu alterei basicamente a metodologia que eu adotei em relação à matéria dano moral do ano passado, então, novamente, fica registrado aqui para vocês assistirem a aula, se for possível, né, em relação ao dano moral, eu vou mandar para vocês no grupo, eu não mandei, mas eu vou mandar para vocês, que é uma visão um pouco mais crítica, mas eu achei que aquela aula, por mais que a gente tenha enfrentado vários pontos que a gente está colocando aqui, parece-me que foi um tom, vamos dizer assim, uma pisada no acelerador desnecessária. Então, eu mudei, montei um roteiro de aula muito mais prático em relação a esse importante tema, então a gente já começou a entender aquela ideia, né, de dano moral próprio, dano moral presumido. Aí a gente falou, né, em relação ao dano moral rei ipsa, propriamente dito, desculpa. Falamos de uso indevido da imagem, no caso em espécie, dano moral presumido, né, ou seja, aquele dano moral que não precisa ser comprovado, é uma hipótese que a nossa jurisprudência, como eu coloco para vocês, dano moral objetivo ou presumido, não vai necessitar de prova. Então, nós estamos trabalhando esses exemplos em relação a dano moral em ré ipsa, a gente vai finalizar mais alguns pontos da nossa aula passada, e aí a gente vai avançar também sobre outros casos na nossa aula de hoje, perfeito? Então, a gente falou do uso indevido da imagem, falamos também da inscrição indevida no nome da pessoa em cadastro de inadimplentes, que é um caso extremamente tradicional, é um caso bem interessante. Eu falei para vocês tomarem ali muito cuidado com a súmula 385 do Superior Tribunal, que afasta o dever de indenizar quando a pessoa estiver escrita de forma devida para o outro débito, tá? Então, eu comentei com vocês que isso, no plano doutrinário, em relação a essa súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Em 2016, eu comentei do informativo 583, que rediscutiu a matéria, só que ao invés de mitigar essa súmula 385, aconteceu o contrário, né? Ela aprofundou a aplicação dessa súmula 385 do STJ. Então, um ponto de atenção para vocês, porque com certeza isso acaba aí caindo em questões e, muito além disso, na própria prática, vocês podem livrar o eventual cliente de vocês aí em relação ao dano moral, se você conseguir localizar e comprovar que essa dívida, esse devedor já tinha uma dívida anterior pré-existente, perfeito? Falamos, então, de algumas possibilidades e a gente parou bem aqui na nossa aula passada. Então, aqui na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre agressão à criança, que é um outro caso de dano moral presumido, outros dois casos também que ficou faltando da aula passada, que são casos bem interessantes, bem recentes, que eu acho que até vocês vão conseguir lembrar no plano prático, pelo menos foi bem noticiado em relação a um caso aqui de forma específica, e entendam, né? Quando a gente está falando de dano moral, uso indevido de imagem, eu coloquei aquele exemplo do Pelé, coloquei o exemplo daquela filha, né, daquela grande diretora da Rede Globo, então é um ponto interessante, porque, querendo ou não, são casos bem famosos, casos que formam ali nosso julgado, né, nosso precedente, de casos bem interessantes, que batem ali as portas do Poder Judiciário e fazem com que o Judiciário tenha que trabalhar uma resposta satisfatória dentro desses casos, tá? De forma bem pontual, a agressão à criança também, a gente tem ali uma recente análise também, datada de 2017, que o Superior Tribunal de Justiça, ele publicou um informativo também, que é o nosso informativo 598, que ele trouxe para nós uma lição bem clara em relação a casos envolvendo agressão à criança, tá? Vamos dar uma analisada no que diz esse RESP 1.142.318 do Mato Grosso do Sul, perfeito? Relatoria da ministra Nancy Andrighi, como eu mencionei para vocês, de 2017. Ó.
A conduta da agressão verbal ou física de um adulto contra uma criança ou adolescente configura elemento caracterizador da espécie do dano moral em ré ipsa, ou seja, dano moral presumido, tá? E reafirma, as crianças, mesmo das mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos do artigo 5º, inciso 10º, enfim, né, da Constituição Federal, 12 caput do Código Civil de 2002. Então, a sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese permite concluir que os sentimentos de inferioridade, dor e submissão sofridos por quem é agredido injustamente, verbal ou fisicamente, são sim elementos caracterizadores da espécie do dano moral em ré ipsa. Então, aqui nós temos um caso bem interessante, bem recente, 2017, que coloca, né, a agressão verbal ou física de um adulto contra uma criança ou adolescente configura elemento de dano moral presumido, tá? Lembrando, criança abaixo de 12 anos, adolescente de 12 até ali os nossos 18 anos, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, perfeito? Dois casos interessantes. O primeiro caso que eu comentei, que provavelmente vocês imaginam aí, que vocês têm alguma lembrança, é um informativo, os dois casos estão lá no informativo 609 do Superior Tribunal de Justiça. O primeiro caso é o show da cantora Rita Lee, né, que ela proferiu ali ofensas a um grupo de policiais militares, né. O STJ julgou isso em 2017 também, e basicamente o caso em análise, né, os policiais entraram com uma ação de indenização por danos morais contra a cantora Rita Lee por essas ofensas, né, e o que o STJ consignou nesse RESP 1.677.524 de Sergipe, ó. As ofensas generalizadas proferidas por artistas a policiais militares que realizavam a segurança ostensiva durante show musical implicam dano moral em ré ipsa, indenizável a cada um dos agentes públicos. O dano, na hipótese, surge da própria injúria proferida, pois a vulneração ao sentimento de autoestima do ofendido, que já seria suficiente para gerar o dano moral compensável, é suplantado, na hipótese específica, pela percepção que os impropérios, né, proferidos atingiriam um homem médio em sua honra subjetiva, fato suficiente para demonstrar a existência de dano na hipótese em ré ipsa, ou seja, nosso dano moral presumido no caso ali de policiais militares que foram ofendidos dentro desse show lá em Sergipe da cantora Rita Lee. Cada um dos policiais foi indenizado na espécie em R$ 5.000, tá? Então aqui é mais um exemplo de um dano moral presumido, analisado em 2017 pelo STJ, que conferiu ali a este grupo de policiais a indenização no numerário em R$ 5.000. Um outro julgamento que é muito interessante também, vem do ano de 2017, também ambos são da relatoria da ministra Nancy Andrighi, né, como eu comentei com vocês, esses dois julgados estão no informativo 609 do Superior Tribunal de Justiça, e no segundo julgamento, o presidente, né, nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele foi condenado a pagar R$ 10.000 a título de danos morais pela deputada, à época, né, eles eram colegas de parlamento, Maria do Rosário. Esse caso também, vocês bem lembram desse caso, né? E além desse caso, como a gente colocou no direito de resposta, que é uma das possibilidades, né, de se reparar o dano moral, muito além somente da questão pecuniária, da questão do dinheiro, da compensação, né, essa ideia de uma compensação em relação ao abalo moral dessa pessoa em espécie, né, em pecúnia, nós temos a possibilidade de direito de resposta também. Então, esse julgado do STJ, que também é de 2017, trouxe isso de uma forma bem interessante. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele foi condenado a pagar R$ 10.000 para Maria do Rosário, e além disso, ele teve que se retratar num jornal de grande circulação e nas páginas oficiais também dele, no Facebook e também no YouTube, tá? Então, bem, vocês sabem desse caso, né, quando ele comentou que ela não merecia ser estuprada, enfim, foi um caso que passou por todas as instâncias e chegou no STJ lá, e a Nancy Andrighi, a ministra, analisou isso em 2017. Vamos dar uma olhada em um trecho do voto dela, ó. A hipótese dos autos, a ofensa perpetrada pelo recorrente, segundo a qual a recorrida não merecia ser vítima de estupro, em razão de seus dotes físicos e intelectual, não guarda nenhuma relação com o mandato legislativo do recorrente. Considerando que a ofensa foi veiculada em imprensa e na internet, a localização do recorrente no recinto da Câmara dos Deputados é elemento meramente acidental, que não atrai a aplicação da imunidade. Então, aqui está sendo afastada a imunidade parlamentar, né?
ocorre de danos morais, nas hipóteses em que há violação de cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando um direito extrapatrimonial, seja praticando em relação à sua dignidade qualquer mal evidente ou perturbação, né? E ao afirmar que a recorrida não merecia ser estuprada, atribuiu-se ao crime a qualidade de prêmio, né? De benefício à vítima em total arrepio do que prevê o ordenamento jurídico em vigor. Então, ao mesmo tempo, reduz a pessoa recorrida a mera coisa, objeto, que submete, né, à avaliação do ofensor se presta ou não satisfação de sua lascívia violenta. O constitui uma expressão vil que menospreza de modo atroz, né, a dignidade de qualquer mulher. Então, dentro dessa modalidade, o STJ consignou ali, né, em sentença, algumas questões referentes ali à esfera, tanto na retratação, que é um ponto bem interessante nesse caso, por toda a repercussão que isso teve, e também na esfera ali pecuniária em R$10.000. Esse caso é muito interessante, porque gerou dentro da doutrina, sobretudo, uma discussão muito, não só esse caso, mas vários outros casos dessa espécie, gerou ali uma discussão, sobretudo na parte doutrinária, se somente seria possível a gente falar em condenação interpartes, né? Ou se seria possível falar até mesmo, extrapolar essa esfera individual, falar de condenação por danos coletivos, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas guardem esse exemplo, porque quando a gente falar de danos coletivos, a gente pode voltar aqui e questionar se esse caso poderia ser um desses exemplos em relação a dano moral coletivo, tá? Agora, gente, a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais, vamos dizer assim, chatinha, só que daí depois eu prometo que eu volto para os casos, tá? Que é em relação à classificação, né? Classificação sempre é um ponto um pouco mais chato, mas nós temos, né, primeira classificação quanto à pessoa atingida, tá? O dano moral ele pode ser classificado quanto à pessoa atingida em duas espécies. Dano moral direto, que é aquele que atinge a própria pessoa, a sua honra subjetiva, a nossa chamada autoestima, né, aquele olhar interno da pessoa, ou objetiva, que é a repercussão social da honra, que vai ser o fundamento do dano moral para a pessoa jurídica. A gente vai estudar isso ainda hoje, se tudo der certo e o tempo permitir. E, além disso, a segunda possibilidade de espécie de a pessoa atingida é o dano moral chamado indireto ou dano moral em ricochete, tá? Dano moral em ricochete é muito interessante, a gente vai analisar isso um pouquinho mais aprofundado a partir de agora, tá? Esse dano moral em ricochete, como eu destaco no slide para vocês, como é uma tentativa até mesmo de classificação e de conceituação do tema, eu coloco, né, que é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, né? Ou seja, é praticamente um elástico. Se estoura aqui, atinge a outra ponta. Então, por exemplo, nos casos de morte de uma pessoa da família ou de perda de um objeto de estima, ou seja, aquela ideia de uma coisa com um valor afetivo, né, que é comum a todos, né? Nos casos de lesão a outra pessoa, terão legitimidade para promover a ação indenizatória os nossos chamados lesados indiretos. Como, por exemplo, caso de morte de um familiar decorrente de um acidente de trânsito. É muito comum aqui o caso, por exemplo, de acidentes aéreos, né? Aí pessoas ingressando com ações indenizatórias, filhos, filhas, esposas, os maridos, enfim. Nós temos até algumas possibilidades de expansão, nós temos casos, por exemplo, que a sogra até entra nessas possibilidades, né? E aqui não tem, imagina, nenhuma piada em relação a isso, mas até a sogra tem um afeto ali em relação a essa pessoa, e pode sim receber uma indenização em relação a isso, mas lesão aos direitos da personalidade do morto, né? A gente tem isso de uma forma bem clara, por exemplo, quando existem notícias que são propagadas de uma forma difamatória em relação a essa pessoa, que atingem claramente também os lesados indiretos, a família, ou seja, a própria memória dessa pessoa que faleceu, tá? Além disso, nós temos algumas hipóteses, né, muito além do artigo 4948 do Código Civil, que vai tratar do homicídio, conforme a gente tem um enunciado 560 do CJF do STJ, nós temos também no âmbito jurisprudencial, de forma consolidada, né, a questão da legitimidade para pleitear a reparação por danos morais do próprio ofendido em situações que são colegitimadas, também aquelas pessoas que, sendo muito próximas de forma afetiva à vítima, são atingidas indiretamente pelo evento danoso, reconhecendo-se em tais casos o chamado dano moral reflexo ou em ricochete.
Então, aqui é exatamente isso, tá? Você não é o lesado direto, você não é a pessoa que foi vítima, por exemplo, desse trágico acidente aéreo, mas você foi afetado de forma indireta, ou seja, a memória, sua honra subjetiva, imagina, você está lá esperando o seu pai voltar de uma viagem e, de repente, em decorrência desse acidente aéreo, você acaba perdendo o seu pai. Então, nós temos aqui, na verdade, é exatamente isso. Um dano que atinge uma determinada pessoa, mas ele reflete em outras pessoas também. Por isso que a gente tem a ideia de ricochete ou até mesmo dano moral reflexo, tá? Vamos entender um pouquinho melhor como que a gente enxerga essas questões aqui em relação ao dano moral, em relação a ricochete, tá? Primeira questão, a legitimidade. A legitimidade vai ser um grande problema em relação, né? Legitimidade ativa. Quem que tem legitimidade ativa para propor eventuais ações de dano moral e reflexo, né? Os filhos, as filhas, esposa, companheiro, companheira, como que fica isso, né? O nosso Superior Tribunal de Justiça, a gente sempre vai analisar a jurisprudência que está sendo ali guiada, né, e aparecendo para nós, ele entende que a legitimidade ativa para a gente pleitear eventual indenização moral ou imaterial ou extrapatrimonial, nesses casos, aparece apenas como os sucessores do falecido, tá? E também a gente não tem ali a exclusão de um direito de um familiar pelo outro. Então, seriam sucessores desse falecido. É nítido que vocês ainda não estudaram direito das sucessões, a gente vai estudar, com exceção do Antônio. Então, o Antônio, eu espero que ele saiba aqui quem são os sucessores de eventual pessoa falecida, né, do decujus, enfim. Só que, vamos entender aqui esse julgado que apareceu do STJ, que vocês já vão entender quem são esses sucessores, tá? E não, um não exclui o outro, diferente lá do nosso capítulo em relação ao direito das sucessões, que vocês estudarão aí, se tudo der certo comigo, daqui 2 semestres, perfeito? Olha lá, ó. De acordo com a jurisprudência desta casa, são ordinariamente legitimados para ação indenizatória o cônjuge ou companheiro, os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de modo não excludente. Ou seja, cônjuge ou companheiro, aquela pessoa casada, aquela pessoa que está em união estável. Descendentes, né? Aqui pode ser em linha reta sempre, em ascendentes também, ou seja, filhos, netos, bisnetos. Olha para baixo. Descende, né? Você desce. Essa é questão descendente quando você olha para baixo. Filhos, netos, bisnetos, etc. Ascendentes, ascender, olhou para cima. Pais, avós, bisavós, etc. E os colaterais? Quem são os colaterais? Aqui nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, seu irmão, para você atingir o seu irmão, você vai ter que subir um primeiro degrau, chegar nos seus pais e aí descer para os seus irmãos. Perfeito? Colateral. A ideia, por exemplo, de um tio-avô, a ideia, por exemplo, de um tio, ou a ideia de, enfim, primo, prima, enfim, são colaterais dentro dessas possibilidades. São alguns exemplos só que eu estou querendo colocar aqui para vocês, porque, de fato, nós não temos a possibilidade de um excluir o outro dentro dessas hipóteses, como o próprio STJ coloca, tá? Quando a gente estuda as sucessões, Antônio sabe bem disso, nós temos uma regra lá que se chama os herdeiros necessários. O que é isso, né? Quando a pessoa falece, quem que pode receber eventual herança dessa pessoa? Nós temos uma regra dentro do nosso Código Civil que fala o seguinte: os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Ponto. Agora o companheiro ele não está lá no nosso artigo expresso, só que o companheiro hoje ele ganha uma relevância para fins de direito sucessório equiparados à pessoa do cônjuge, tá? Então, se tem um filho, o seu irmão não entra na sua herança, porque ele é um colateral. Se você não tem um filho, mas tem um pai, seu irmão continua entrando, porque o seu pai vai receber essa herança. Seus pais, no caso. Se você for casado, não tiver pai nem filho, o cônjuge ou a companheira, se for o caso de união estável, vai receber a integralidade desse patrimônio. Então, herdeiros necessários. A partir do momento que tem os herdeiros necessários, nós não chamamos os colaterais para entrar no inventário. Perfeito? Nesse caso, quando a gente está falando de dano moral reflexo, a gente vai ter que colocar um parênteses em relação a isso, porque o nosso
o nosso código aqui, nessa parte de dano moral, e sobretudo em relação às análises jurisprudenciais, a gente não tem essa ideia de excluir colaterais, sob hipótese alguma. Você, quando falece de forma trágica, vamos imaginar novamente um acidente de avião, é nítido que o seu irmão pode sim pleitear uma ação indenizatória ali, em decorrência desse abalo físico, desculpa, esse abalo emocional que ele sentiu ali quando do seu falecimento, tá? Então, aqui nós temos, ó, relativamente aos colaterais, a orientação dessa casa firmou-se no sentido de que os irmãos de vítima fatal de acidente aéreo possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais, ainda que não demonstrado vínculo afetivo entre eles, ou que tenha sido celebrado acordo com resultado indenizatório com outros familiares, tá? Então, nós temos aqui um caso seguinte, foi feito até mesmo um acordo com, vamos supor, filhos, esposa, marido, enfim, mas mesmo assim os colaterais, os irmãos ali, puderam ajuizar uma ação de danos morais e questionar, né, pleitear uma indenização referente a valores, num caso, por exemplo, de acidente de aéreo, tá? Que é o grande exemplo aqui que vocês vão encontrar aí, via de regra. Mas a gente também tem acidente de trânsito, que acaba, infelizmente, sendo uma das maiores causas de falecimento aqui no nosso Brasil, né? Um ponto, aqui a gente não tem uma presunção absoluta, a gente tem uma presunção relativa, ou seja, uma presunção iuris tantum ali desse direito. O que eu estou querendo dizer em relação a isso? Em qualquer hipótese de presunção relativa no nosso direito civil, vocês têm que pensar, se a presunção é relativa, cabe prova no sentido contrário. Se a presunção é absoluta, não, tá? A gente está falando de encargo probatório. Iuris aqui, tanto, essa presunção relativa vai gerar a possibilidade de sim admitir uma prova em contrário pela parte que vai alegar, vamos supor, uma inexistência de vínculo afetivo, tá? Porque vamos imaginar, a partir do momento que, vamos colocar assim, um rompimento de um vínculo afetivo em relação a um eventual parente, é nítido que, como esse parente vai falar, opa, estive extremamente prejudicado aqui dentro do meu aspecto moral pelo falecimento em decorrência de um acidente de trânsito desse ente querido meu, só que no plano fático e probatório, dentro de uma instrução nesse processo, resta comprovado que não existia nenhum vínculo afetivo entre A e B. Então não parece ser justo, né, indenizar por algo que essa pessoa não mantinha um vínculo afetivo no aspecto moral. Se o dano é moral, né, se tem esse abalo em relação ali a todas as questões subjetivas, é nítido que nesse caso a gente teria o afastamento em relação a esta possibilidade. Vamos entender isso pelo RESP 1.405.456 do Rio de Janeiro, de 2014. Ó. Controvérsia centrada em determinar se cabe aos irmãos de vítima fatal de acidente de trânsito para fazerem jus à compensação por danos morais, o ônus de provar a existência de anterior vínculo afetivo com o irmão falecido. Se, ordinariamente, o que se verifica nas relações entre irmãos é o sentimento mútuo de amor e afeto, pode-se presumir de modo relativo que a demonstração do vínculo familiar traz íncita a existência de laço afetivo. Será de igual forma presumível que a morte de um acarrete no irmão supeste dor, sofrimento, angústia, etc. Assim sendo, se a relação familiar que interliga irmãos é presumidamente estreita no tocante ao vínculo de afeto e amor, e se igualmente desse lado se origina, com a morte de um, a dor, o sofrimento, a angústia, etc., nos irmãos supestes, não é razoável exigir destes prova cabal acerca do vínculo afetivo para efeito de comprovação do dano alegado. Na espécie, portanto, não é atribuível às irmãs postulantes o ônus de provar a existência de anterior laço afetivo com a vítima, porque este vínculo é presumido. Basta a estas, né, no desiderato de serem compensadas pelo dano moral sofrido, comprovar a existência de laço familiar, para assim considerar-se demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, conforme a regra da distribuição do ônus da prova. O que a gente precisa colocar aqui é o seguinte: por mais que seja presumível, essa presunção é uma presunção relativa, gente. Então, é nítido que existe uma presunção quando um irmão falece em decorrência de um acidente de trânsito. Isso eu acho que todo mundo concorda. A questão é que essa presunção é relativa, e sendo relativa, dentro da distribuição, né, do ônus da prova,
é nítido que cabe também à parte contrária afastar essa existência de eventual vínculo afetivo desses irmãos, ou outros casos, tá? Além disso, a gente tem a legitimidade ativa para o pedido ali dos danos morais no caso de morte. Essa legitimidade vai ser dos familiares, por direito pessoal, ou até mesmo representando o espólio, tá? Tese número 5, ali na edição 125 da jurisprudência em teses de 2019, ou seja, o STJ tem uma ferramenta, muito além dos informativos, aqui nós temos até mesmo uma questão mais forte do que os próprios informativos, que são, assim, o posicionamento guiado e mais ou menos uma ideia de fato, de precedente aqui nessa ferramenta jurisprudência em tese. Tá? É 2019, na centésima, 25ª edição. Tá? Embora a violação moral atinja apenas os direitos subjetivos do falecido, o espólio e os herdeiros têm legitimidade ativa ad causam para pleitear a reparação dos danos morais suportados pelo de cujos. Então, vamos imaginar, muito além de um eventual dano moral sofrido em decorrência dessa morte, a gente tem sim a legitimidade até mesmo do espólio entrar com uma ação pedindo um dano moral em decorrência desse sofrimento, desse de cujos, perfeito? Mas vocês podem questionar aqui uma questão em relação ao espólio, né? Vocês ainda não estudaram espólio, novamente com exceção do Antônio, só que o espólio ele se apresenta para nós mais ou menos como uma massa falida da empresa, tá? Quando eu coloco isso, é que, na verdade, o espólio ele não vai ter uma personalidade jurídica, vocês vão se deparar com isso. Então, como o espólio não tem personalidade jurídica, em tese, ele não teria possibilidade, ele não teria legitimidade para figurar dentro de um polo ativo quando a gente vai pleitear um eventual direito, né, que é um direito personalíssimo em relação a essa pessoa, tá? Mas nós temos, né, uma superação em relação a isso, que isso a gente tinha, novamente, até mais ou menos ali meados de 2017, 2018, e com a edição dessa jurisprudência em tese em 2019, foi colocada uma pá de cal nesse assunto, então o espólio tem sim legitimidade ativa para pleitear ação de indenização por danos morais em relação a uma eventual morte deste ente querido que faleceu, tá? Além disso, né, aqui nós temos o caso da sogra que eu comentei com vocês, né? Por mais que a gente fale ali em familiares, a sogra vai aparecer para nós como uma colateral aqui quando a gente começa a ampliar a nossa relação de parentesco, tá? Olha esse caso proveniente do STJ de 2012, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Olha que interessante, ó. Sogra da vítima com quem tinha uma relação de grande proximidade de afeição. Interessante. Em tema de legitimidade para a propositura de ação indenizatória em razão de morte, percebe-se que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da, aspas, família direta da vítima, sobretudo aqueles que não se inserem nem hipoteticamente na condição de herdeiro, que é o caso da sogra, tá? Só destacando. Porém, como ressalva, né, o direito à indenização diante de peculiaridades no caso concreto pode estar aberto aos mais diversificados arranjos familiares, devendo o juiz avaliar se as particularidades de cada família nuclear justificam o alargamento a outros sujeitos que nela se inserem. Assim também, em cada hipótese a ser julgada, o prudente arbítrio do julgador avaliará o total da indenização para o núcleo familiar, sem excluir os diversos legitimados indicados. Então, a mencionada válvula, que se aponta para as múltiplas facetas que podem assumir essa realidade metamórfica, né, chamada família, justifica precedentes desta corte, que conferiu legitimação ao sobrinho e à sogra da vítima fatal. Gente, aqui são casos assim, vamos imaginar, que a pessoa enxerga na sogra uma mãe, algo nesse sentido, tá? Que é um vínculo de proximidade muito forte, um vínculo afetivo muito forte, que aí restou comprovado, com certeza, nos autos deste recurso especial 1.076160 ali da Amazonas, tá? Um caso muito interessante de 2012. Bem, então a gente finaliza a aula da semana passada e agora a gente vai começar a nossa aula de hoje. Eu mudei o slide aqui, porque o slide agora parece que
ficou melhor assim nesse formatinho aqui dos azulejos. Dá para enxergar melhor, porque às vezes fica bem pequeno aí para vocês, né? Bem, gente, então vamos lá. Vamos avançar aqui sobre algumas outras questões em relação aos nossos danos morais, porque basicamente a gente vai ter algumas questões bem interessantes quando a gente vai analisar o dano moral ali no plano prático, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês, sobretudo quem já estagia aí na área ou trabalha, enfim, já ouviu o nosso chamado mero desabor. Já ouviu porque também eu falei na semana passada do nosso chamado mero desabor, nosso mero aborrecimento. E o nosso mero aborrecimento, sobre hipótese alguma, né, pode ser confundida com o dano moral. Perfeito? Ou seja, quando a gente olha para a doutrina, a gente olha para a jurisprudência, ambas sinalizam para nós, né, o fato de que os danos morais suportados por determinada vítima não podem ser confundidos sob nenhuma hipótese com transtornos do cotidiano, transtornos rotineiros, com transtornos que a gente ali acaba nos deparando dentro do dia a dia, né? Então imagina processar todo mundo por dano moral quando essa pessoa comete ali alguma questão de barbeiragem no trânsito, alguma coisa nesse sentido, enfim, tudo aquilo que é algo do dia a dia. A gente exclui essas possibilidades, tá? Por quê? Primeiro, porque a gente veda um enriquecimento sem causa, né? Um enriquecimento ilícito. E outra coisa, a gente colocaria em descrédito absoluto o próprio Instituto do Dano Moral e, muito além disso, né, o nosso próprio Instituto da Responsabilidade Civil. No caso, a gente está estudando aqui a responsabilidade civil, no caso de dano, seja ela aqui subjetiva, seja ela objetiva, porque nós estamos estudando exemplos práticos em relação ao nosso dano moral. Então, a gente não pode, sob hipótese alguma, reparar transtornos do cotidiano, beleza? Então, ponto que a gente já tem que destacar, eu coloco para vocês no slide, o enunciado 159 do CJF, tá, que é um enunciado doutrinário, que foi aprovado na terceira jornada de Direito Civil, que já traz para nós que o dano moral não pode ser confundido com meros aborrecimentos decorrentes, por exemplo, de prejuízo material, perfeito? Então, prejuízo material que vai gerar ali algum transtorno rotineiro em relação a você e em relação a essa prática, não pode gerar dano moral. A gente vai analisar casos práticos, que são ali os casos mais comuns dentro ali da nossa prática forense, tá? Primeira questão, inadimplemento contratual. A gente estudou inadimplemento contratual quando a gente estudou a matéria de contratos, só que vocês vão se deparar muito no plano ali prático com casos, por exemplo, de uma eventual não pagamento de uma dívida, e esse não pagamento dessa dívida, a pessoa vai lá e entra com a indenização por dano moral também. Bem, via de regra, a questão do inadimplemento contratual, ou mera quebra de um contrato, não vai gerar dano moral, perfeito? Por quê? Primeiro, porque pode ser visto como um mero aborrecimento, mas pode sim suportar dano moral desde que você prove que você sofreu um abalo na sua esfera imaterial, tá? Como eu destaco para vocês no STJ, ó, civil, dano moral e inexistência. Ainda a adimplência do contrato se resolve em perdas e danos, sem que o aborrecimento que daí resulte a parte pontual caracterize dano moral. Ou seja, mero inadimplemento contratual não é dano moral. A gente tem enunciado de turma recursal aqui do estado do Paraná, enfim, a gente tem uma série de questões, tem súmulas, enfim, que indicam para isso. Ou seja, mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Pode gerar? Sim, desde que você prove no plano concreto que você sofreu um abalo na sua esfera imaterial. Beleza? Por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, que foi o mesmo que colocou esse julgado que eu acabei de comentar com vocês, que via de regra não vai gerar dano moral, ele tem entendido que a negativa de pagamento de indenização por seguradora gera um dano moral presumível no caso concreto, ou seja, o inadimplemento contratual que vai gerar um dano moral, mas não é só um dano moral ali impróprio, é um dano moral próprio e além disso, presumido, ou seja, o dano moral em ré ipsa. Vamos ver esse julgado aqui, que é um julgado também que vai aparecer para vocês com toda certeza aí
no plano prático. Ó, recurso especial. Ação de indenização seguro de vida, óbito. Não pagamento do seguro pela seguradora. Alegação de doença pré-existente. É o caso assim mais comum, tá? Ou seja, vem a pessoa, faz o pedido da indenização do seguro, né? Aí o seguro fala, não, essa pessoa já tinha um problema cardíaco antes da contratação desse seguro e às vezes até encontra, como é que diz, né? Exames médicos que você nem sabe de onde ela tirou, mas ela encontra. E ela comprova que essa doença foi anterior ali à contratação. E aí tem aquele contrato de adesão, tudo aquilo que vocês já sabem. E aí a gente tem essa ideia de ausência de exame clínico prévio. Eu tive um caso em relação a isso também aqui, que foi para a turma recursal, tá? Foi juizado. Ó. Dever de indenizar danos materiais e morais. Configuração. Súmula 7 ali do STJ. Juros moratórios, responsabilidade contratual, termo inicial, citação, danos morais. A gente vai estudar toda essa questão de correção, juros, fiquem tranquilos, tá? A teoria do entendimento dessa corte, a seguradora não pode esquivar-se do dever de indenizar, alegando que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde quando não lhe foi exigido exames clínicos prévios. Como dever de indenizar é alegado que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde quando não, agora me confundi aqui. Como dever de indenizar, alegando que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde quando não lhe foi exigidos exames clínicos prévios, como ocorre em casos precedentes. Para concluir pela ocorrência de dano material e moral, o venerável acórdão analisou todas as provas constantes nos autos. Assim, para se infirmar tal entendimento, é necessário o exame fático, o que é inviável, né, por causa da súmula 7. No que concerne o valor arbitrado ali, a título de danos morais, ou seja, 50% do pleiteado na exordial, mostra-se excessivo e não compatível com a lesão sofrida. Deveras, no caso em questão, e não obstante o reconhecimento pela corte local quanto à efetiva ocorrência do dano moral, em razão das consequências oriundas na recusa da seguradora em cumprir a obrigação expressamente contratada, ou seja, inadimplemento contratual, não há de se considerar, na fixação do quanto reparatório, os critérios de moderação e razoabilidade que informam os parâmetros avaliadores adotados por essa corte. Pois bem, ajustando-se o valor do dano moral e assegurado ao lesado justa razoabilidade que informa os parâmetros avaliadores, fixou em R$15.000, beleza? Então, a gente tem esse caso que é proveniente lá do STJ, que por mais que a seguradora descumpra com o contrato, né, gerou um dano moral. Perfeito? Além disso, né, recusa de custeio de despesa por parte de empresa de plano de saúde. Um outro caso de inadimplemento contratual. Você vai lá, faz um requerimento administrativo para que se faça um tratamento, vamos dizer assim, né, ou uma cirurgia que precisa ali de algo especial, né, algo específico, e tem-se a recusa do plano de saúde. Aqui também nós temos uma indenização presumível, né, dentro dessa hipótese. Ó, indenização, dano moral, seguro, saúde. Acometido de um tumor cerebral maligno, o que recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o estipou. Ao fundamento de que tal doença não for informada na declaração de saúde quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à saúde. Só conseguiu seu intento em juízo mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em tratamento quimioterápico. Porém, pleiteava em sede especial a indenização por danos morais negados pelo Tribunal ACO, e a turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso por entender que a recusa indevida à cobertura é, sim, causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Anotou-se não ser necessário demonstrar a existência
de tal dano porque este decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, ou seja, em ré ipsa, e ao final fixou o valor da indenização devido àquele que a título em 50 mil reais. Gente, eu tenho um caso que eu auxilio um colega meu, um colega que estudou comigo, que passou por um tratamento ali também em relação a um câncer dentro dessa hipótese, houve a recusa, esse processo está concluído para a sentença, e assim que sair a sentença, eu posso trazer aqui para vocês, para a gente analisar também em conjunto, e se for o caso, já preparar a apelação, tá? Outro caso de inadimplemento contratual, que gera um dano moral presumido. Beleza? Além disso, ó, nós temos o caso de incorporação imobiliária. Isso daqui também é tradicionalíssimo, né? Esse caso também a gente tem que olhar com muito cuidado, tá? Por quê? Antes de entrar em incorporação imobiliária, só um ponto, tá? Por que essa recusa do plano de saúde, a recusa do pagamento, da indenização, no caso de seguro de vida, gera o dano moral, e dano moral presumido? Porque ele fere ali direitos fundamentais. Esse é o ponto. Quando a gente olha a Constituição Federal, do artigo 5º até o artigo 7º, e eventuais ofensas em relação a esses dispositivos, e todo aquele rol de incisos previstos no artigo 5º, nós temos sim ali a questão de que esse descumprimento contratual pode gerar dano moral, tá? Por quê? Porque ele está violando preceitos constitucionais. E é esse o nosso grande ponto, beleza? Além disso, então, a gente vai falar aqui sobre a nossa relação à incorporação imobiliária. Primeiro, informativo 473 do nosso Superior Tribunal de Justiça. Tá? Aqui a gente engloba a questão de ofensa a direitos fundamentais, porque imagina, a pessoa vai lá, compra, faz um negócio, compra a sua casa, e essa casa, que é sim um direito fundamental, vocês bem sabem, o direito à moradia, ela não é cumprida, por exemplo, por um longo período, né? Muito além do previsto do contrato. Vamos imaginar, contratou-se com uma obra prevista para término em 2023, só que chega em 2028 e essa incorporadora lá não entregou essa incorporação, né, esse empreendimento, vamos dizer assim. O que aconteceu, né? É uma destinação para moradia. Se você ofende o direito à moradia, você ofende um preceito fundamental em relação à pessoa humana, e por essa ofensa a gente tem o informativo 473 do Superior Tribunal de Justiça, que traz para nós a seguinte lição. Ó, dano moral, incorporação imobiliária. Olha o absurdo, né? Há mais de 12 anos, houve a assinatura do contrato de promessa de compra e venda de uma unidade habitacional. Contudo, passado mais de 9 anos do prazo previsto para entrega, o empreendimento imobiliário não foi construído por incúria da incorporadora. Nesse contexto, vê-se que a inexecução causa séria e fundada angústia no espírito do adquirente, a ponto de transpor o mero desaboro oriundo do corriqueiro inadimplemento do contrato. Daí a ensejar pela peculiaridade, olha que interessante, né, que como exceção, o ressarcimento do dano moral. Ou seja, se atrasa um mês, um ano até, talvez não fosse o caso de dano moral. Mas, aqui, como o próprio julgado traz, a gente não pode desconhecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a não reconhecer dano moral indenizável causado pelo descumprimento de cláusula contratual. Este é o nosso posicionamento. Mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Mas, contudo, todavia, entretanto, existem precedentes que excepcionam as hipóteses em que as circunstâncias atinentes ao ilícito material têm, sim, consequências severas de cunho psicológico, mostrando-se como resultado direto do inadimplemento a justificar a compensação pecuniária, tal como ocorre nesta hipótese. Então aqui, ó, a gente tem umas outras questões, né? Mas o ponto que a gente tem de importância é quando a gente tem o inadimplemento contratual pela não entrega da unidade habitacional por um longo período de tempo, e isso vai ser analisado dentro do caso concreto, né? Nós temos, sim, a possibilidade de responsabilizar essa incorporadora por dano moral.
Uma dúvida que fica, né? Vamos imaginar que dentro desse caso, a incorporadora comprove ali que essa pessoa estava utilizando esse bem como investimento, né? Comprou na planta como investimento, enfim. Será que seria caso de dano moral ou seria um mero inadimplemento contratual que seria resolvido com perdas e danos? É uma lição aí que vocês têm para estudar no plano aí da nossa semana, perfeito? Outro ponto, né? Críticas a pessoas públicas. Como que funciona isso daí? Né? Vamos imaginar, sou lá um grande radialista, né? E tem que ter muita responsabilidade isso daí. No ano passado, não sei se vocês acompanharam, eu tive ali envolvido na Comissão de Direito Eleitoral com várias questões ali, enfim, no dia da eleição e tal. E às vezes dá vontade de você comentar algumas coisas que você não pode comentar. Mas vamos imaginar que a gente tenha comentado ali e que a gente tenha feito críticas severas, né, a uma pessoa pública, tá? Pode gerar um dever de indenizar? Então, primeiro, a gente tem uma lição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que fala que não, olha que interessante, né? Então, a pessoa pública, né, ela está ali exposta a esse tipo de questão, porque estaria abraçado pela liberdade de imprensa e é uma proteção constitucional. É claro que a gente não pode confundir as coisas, tá? Se for algo, um discurso mais, um discurso de ódio, algo nesse sentido, a gente não estaria aqui dentro da liberdade de imprensa. Esse daqui vocês precisam saber desde sempre, né? Então, ó, danos morais, programa radiofônico, inexistência de abuso do direito de informar e criticar. Não constitui dano moral a crítica, ainda que dura e pesada, a que pessoas públicas estão sujeitas. Ação improcedente, né? Então, é um caso lá de Bragança Paulista que traz para nós essa lição, tá? Casos famosos também, os nossos corpos estranhos em alimentos, né? Como que funciona isso daí? Minha água já acabou aqui, eu vou pegar outra aqui rapidinho, só um minuto. Corpos estranhos em alimentos. Quem nunca também ouviu falar desses casos, né? O pessoal vai lá abre o eventual, um eventual lata, um eventual chips, um eventual alguma coisa, encontra lá, sei lá, aquela. Você não tem. Gosto nem de comentar, vai que tem alguém aí jantando, eu não vou querer causar esse desgosto, tá? Primeiro, a gente vai verificar que é um ponto que tem algumas polêmicas aqui, por incrível que pareça. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele sempre entendeu que a mera presença de um corpo estranho em um produto, sem o posterior consumo, tá? Ou seja, com a ausência de consumo, não geraria dano moral. Perfeito? Ó, primeiro exemplo informativo 426, que espleiteou a indenização imaterial diante de um inseto encontrado dentro de um refrigerante. Olha lá. Dano moral, inseto, refrigerante. O dano moral não é pertinente pela simples aquisição de refrigerante com inseto. Isso aqui muito doido isso. Sem que seu conteúdo tenha sido ingerido, por se encontrar no âmbito dos dissabores da sociedade de consumo, sem abalo à honra, ausente situação que produza no consumidor humilhação ou represente sofrimento em sua dignidade. Com esse entendimento, a turma deu provimento a recursos da sociedade empresarial, invertendo o ônus da sucumbência. Depois a gente pode criticar, tá? Mas a gente tem também, dentro do Superior Tribunal de Justiça, um outro caso, em 2011, o primeiro é de 2010, esse é de 2011, que aconteceu o seguinte, ó. Dano moral consumidor alimento ingestão. Inseto. Trata-se de recurso especial em que a controvérsia reside. Gente, aqui agora não é hora de jantar nesse momento, tá? Em que a controvérsia reside em determinar a responsabilidade da recorrente pelos danos morais alegados pelo recorrido, que afirma ter encontrado uma barata no interior da lata de leite condensado por ela fabricada. Bem como em verificar se tal fato é capaz de gerar abalo psicológico indenizável. A turma entendeu, entre outras questões, ser incontroverso, conforme os autos, que havia uma barata dentro da lata de leite condensado adquirida pelo recorrido,
já que o recipiente foi aberto na presença de testemunhas, funcionários do PROCON e o laudo pericial permite concluir que a barata não entrou espontaneamente pelos furos abertos na lata, tampouco foi através deles introduzida, não havendo, portanto, ofensa ali ao artigo 12, parágrafo 3º do CDC, que era culpa ali exclusiva da vítima, ou nosso fato exclusivo da vítima, apesar do termo que está exposto no Código de Defesa do Consumidor, tá? Permanecendo rígida a responsabilidade objetiva da sociedade empresária fornecedora, que é recorrente. Por outro lado, consignou-se que a indenização em R$ 15.000, fixadas pelo Tribunal ACO, não se mostra exorbitante. Considerou-se a sensação de náusea, asco e repugnância, né, que acomete aquele que descobre ter ingerido o alimento contaminado por inseto morto, sobretudo uma barata, né, artrópode, notadamente sujo, que vive nos esgotos e traz consigo o risco de inúmeras doenças. Note-se que, de acordo com a sentença, o recorrente já havia consumido parte do leite condensado, quando, por uma das pequenas aberturas feitas para sorver ali o produto chupando da própria lata, observou algo estranho saindo de uma delas. Meu Deus, é nojento, né? Ou seja, houve contato direto com o inseto, o que aumenta a sensação de mal-estar. Além disso, não há dúvida de que essa sensação se protrai no tempo, causando incômodo durante longo período, vindo à tona sempre que se alimenta, em especial do produto que originou o problema, interferindo profundamente no cotidiano da pessoa. Então, toda vez que a pessoa for comer lá o leite condensado, ela vai se lembrar da barata que entrou no leite condensado. Mas ela teve ali uma reparação no valor de R$ 15.000, perfeito? Vamos lá, outros casos, né? Absurdos. Preservativo dentro da lata de extrato de tomate. Pois bem, aconteceu isso, né? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que quando é encontrado um preservativo dentro de uma lata de tomate, isso vai gerar dano moral. No caso, a linha preço foi conferido o valor de R$ 10.000 para a empresa que estava ali com o preservativo dentro da sua lata de extrato de tomate. Bem, como eu comentei com vocês, nós tivemos o caso de 2010, que não gerou um dever de indenizar porque a pessoa não tinha ingerido. Em 2011, a pessoa tinha ingerido, mas a pessoa não comeu a barata, não precisava comer a barata também para gerar o dano moral, tá? Mas ela ingeriu uma parte do produto, e isso ficou comprovado, tá? E solução probatória nesses casos são bem importantes, tá? Por mais que a gente tenha ali inversão do ônus da prova, a gente precisa ter um mínimo ali de requisito comprobatório para se pleitear alguma indenização nesse sentido. Ponto. A gente teve uma outra tendência, que é uma tendência mais de 2014, né, que o Tribunal da Cidadania, nosso grande Superior Tribunal de Justiça, de forma bem específica na terceira turma, ele passou, né, a considerar a possibilidade de se reparar por danos extrapatrimoniais, mesmo nos casos em que esse produto não é consumido, tá? Aqui a gente tem uma aplicação da tese do perigo de dano, perfeito? É uma tese bem interessante que a gente vai estudar, enfim, um pouco mais para frente também, sobretudo quando a gente vem em casos de responsabilidade civil objetiva, mas a partir de 2014 a gente tem uma tendência, sobretudo na terceira turma, de permitir a possibilidade de se reparar os danos imateriais, os danos morais, em decorrência de corpos estranhos em determinados produtos, mesmo sem o consumo desses produtos. Vamos lá. Recurso especial, direito do consumidor. Ação de compensação por dano moral. Aquisição de garrafa de refrigerante contendo corpo estranho em seu conteúdo. Não ingestão. Exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e de segurança. Fato do produto. Existência de dano moral. Violação do dever de não acarretar riscos ao consumidor. Ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada. Ação de compensação por dano moral, ajuizada em 20 de abril de 2007, do qual foi extraído o presente recurso especial, né? Discute-se a aquisição de produto de gênero alimentício contendo no seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto à lesão à saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo. Dá direito à compensação por dano moral
dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário, né, do princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito? Segundo julgado, ambos são informativos 537. No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se configura o dano moral quando ausente a ingestão do produto considerado impróprio para consumo, em virtude da presença de objeto estranho no seu interior, por não extrapolar o âmbito individual que justifique a litigiosidade. Porquanto, atendida a expectativa do consumidor em sua dimensão plural, a tecnologia utilizada nas embalagens dos refrigerantes é padronizada e guarda, na essência, mesmos atributos e as mesmas qualidades no mundo inteiro. Não existe um sistemático defeito de segurança capaz de colocar ali em risco a incolumidade da sociedade de consumo, a culminar no desrespeito à dignidade da pessoa humana, no desprezo à saúde pública e no descaso com a segurança alimentar. Gente, aqui o caso, basicamente, se figura ali, por exemplo, em caso de vidro, dentro de algumas embalagens, enfim, isso é algo bem comum, que a gente escuta aí de forma bem tranquila em relação a isso, mas, novamente, a gente tem ali um grande problema, né? Até onde é o nosso limite em relação à indenização dos danos morais e quais são os limites, né, em relação a esses danos morais, sobretudo presumidos, como que isso funciona? É bem complicado, então, assim, dentro desse caso, sobretudo em relação ao corpo estranho, né, desses casos, a gente tem um ponto que ele não é um ponto que esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. A gente não tem isso. A gente tem vários casos que se discute, vários casos que uma hora vai ser dano moral, uma hora não vai ser dano moral, casos que pode parecer uma injustiça, casos que pode parecer um fato que tem uma justiça, mas tem uma tendência, né? Por exemplo, tem um outro caso que eu não trouxe para vocês, mas que foi localizado dentro de um biscoito recheado, uma bolacha, né, aqui para nós, um anel dentro do interior dessa bolacha. E esse anel quase foi consumido por uma criança. E aí foi promovida uma ação e dentro desse caso também foi fixado uma indenização ali no valor de R$ 10.000 perante o Superior Tribunal de Justiça. Então nós temos ali um caso muito discutível. A gente não sabe de fato onde isso vai ser guiado, mas eu posso te dizer com toda tranquilidade que nós não temos um tema fechado. A partir do momento que a gente tem ali um corpo estranho dentro de um produto, a gente precisa analisar o caso concreto, tá? Nós temos uma tese dentro desse jurisprudência em teses, teses que vão falar que gera dano moral presumível, tem teses que falam que não, que tem que comprovar, tem teses que falam que a ingestão vai gerar, a ingestão necessariamente precisa acontecer para gerar abalo moral, tem teses que ele vai falar o contrário. O que importa, e o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: a gente precisa analisar o caso concreto, tá? Então, esse tema está muito aberto no nosso meio, tá? Tanto no aspecto teórico, tanto no aspecto prático, e principalmente porque o Superior Tribunal de Justiça ele tem que manter ali, a partir do Código de Processo Civil de 2015, uma jurisprudência estável. A gente tem ali a necessidade de formação de precedentes, a necessidade de uma segurança jurídica. O nosso Código de Processo Civil ele deixa isso muito claro. Então, uma hora ou outra, o Superior Tribunal de Justiça precisa colocar aqui uma pá de cal em relação a isso que a gente está discutindo em relação a corpo estranho, tá? Bem, casos de mero aborrecimento, né? Eu vou comentar alguns casos. Nós temos os casos bizarros, barrada no baile de gala, que é um caso bem comum aqui que a gente tem. A pizza que não foi a pizza igual da foto. Mas eu queria começar contando o caso do casal que celebrou um casamento, recebeu um faqueiro de presente, só que esse faqueiro não era a embalagem de madeira, e sim de papelão. E as, e as partes, o casal, né, os noivos,
noivos não, os cônjuges, né, eles promoveram uma ação não contra o padrinho, nem contra o convidado, tá? Talvez fosse mais adequado, mas moveu uma ação contra a empresa, porque falava ali que existia um dano moral em decorrência dessa caixa não ser de ser de papelão e não ser de madeira. Pois bem, isso chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Claro que é mero aborrecimento do cotidiano. A gente não pode discutir absolutamente nada em relação a danos morais dentro dessa hipótese, tá? Outros casos também. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, viu? Para não dar litigância de má fé. Então não saiam pedindo a torta e a direita aí, dano moral para todas as hipóteses. Bem, aqui é muito interessante um caso que aconteceu em Santa Catarina, tá? Tem a nossa cidade Tubarão, lá em Santa Catarina. Não é o Tubarão Londrina, que por sinal acho que está fazendo aniversário hoje. Mas, basicamente, teve uma adolescente que ela foi num baile de gala e ela não estava trajada com o dress code ali do baile, tá? Sem respeitar o dress code, ela foi barrada no baile. E ela entrou com ação de danos morais porque ela foi barrada no baile. E olha o baile que ela levou do juiz de primeiro grau, que foi o doutor Lédio Rosa de Andrade, ó. No Brasil, morre por subnutrição uma criança a cada 2 minutos, mais ou menos. A população de nosso planeta já ultrapassou 6 bilhões de pessoas e um terço desse continente passava fome diariamente. A miséria se alastra, os problemas sociais são gigantes e causam a criminalidade e a violência generalizada. Vivemos em um mundo de exclusão, no qual a brutalidade supera com larga margem os valores humanos. O Poder Judiciário é incapaz de proporcionar um mínimo de justiça social de paz à sociedade. E agora tenho de julgar um conflito surgido em decorrência de um vestido. Que valor humano importante é este capaz de gerar uma demanda jurídica? Aspas. Moda gala, coluna social, são basófias, né, de uma sociedade extremamente dividida em classes, na qual poucos usufruem da inclusão e muitos vivem na exclusão. Mas, nos termos do artigo 5º, inciso 35, né, da Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário julgar toda e qualquer lesão ou ameaça de direito, e é o que passa a fazer. A celeuma refere-se ao fato de a requerente ter sido barrada na entrada de um baile provido pelo requerido. Segundo este, não estava devidamente trajada, pois nos termos do convite de folhas 11, o traje exigido era de gala a rigor, ou seja, smoking preto e vestido longo. E a indumentária utilizada no dia pela requerente, fotografias de folha 12, ou seja, toda uma instrução de provas, né, não se enquadrava nesse conceito. Já a requerente alega que sim, seu traje era adequado. Pois bem, pelas testemunhas inquiridas, vê-se que os fatos não foram além disto. Até a presença da mãe da autora, que esquentou a polêmica, dando início a um pequeno escândalo, pois exigia o ingresso de sua filha, o que, aliás, acabou ocorrendo, pois ela participou normalmente do baile. Ou seja, a mulher entrou no baile, além disso. Diante desses fatos, o julgamento da LIGD cinge-se a verificar se o fato de a autora ser barrada na entrada do baile constitui-se um ilícito capaz de gerar danos morais. O primeiro problema que surge é saber enquadrar o conceito de traje de gala a rigor, vestido longo, aos casos concretos, ou seja, aos vestidos utilizados pelas participantes do evento. Nessa demanda, a pessoa responsável pelo ingresso no baile entendeu, ali, né, em nome do requerido, que o vestido da autora não se enquadrava no conceito. Já a autora, né, e a sua mãe entendem que sim. Como determinar quem tem razão? Nomear um estilista ou colunista social para cientificamente verificar se o vestido portado pela autora era ou não de gala rigor? Ridículo seria isso. Sob meu ponto de vista, quem consente com a futilidade a ela não está submetida. Ora,
No momento que uma pessoa aceita participar desse tipo de baile, aliás, nos quais as indumentárias muitas vezes se confundem com fantasias carnavalescas, não pode, após, insurgir-se contra as regras sociais deles emanadas. Ser frívolo é o ambiente, frívolos são todos os seus atos. Na presente lide, nada ficou provado em relação ao requerido, salvo o fato de que a autora foi impedida inicialmente de entrar no baile, sendo, posteriormente, frente às atitudes de sua mãe, autorizados a entrar. Não há prova aos autos de grosserias, ou melhor, já que se fala de alta sociedade, falta de urbanidade, impolidez ou indelicadeza por parte dos funcionários do requerido. Apenas entenderam que o traje da autora não se enquadrava no conceito de gala rigor e, por conseguinte, segundo as regras do baile, sua entrada não foi permitida. Isso, sob o julgamento, não gera danos morais, pois não se trata de dano ilícito. Para quem tem preocupações sociais, pode até ser um absurdo o ocorrido, mas absurdo também não seria participar de um evento previamente organizado com regras tão estultas, né? Então nós temos esse caso aí, proveniente lá da nossa comarca de Tubarão, em Santa Catarina, beleza? Além disso, nós temos um outro caso bizarro, que é o caso da pizza que não era igual à foto. Vamos imaginar, você pede uma Pizza Hut, chega a Pizza Hut, você vai olhar a foto do Instagram, vai olhar ali a pizza física e vai falar, opa, acho que eu tive uma boa ideia, vou processar o Pizza Hut porque a pizza não é igual. Ou melhor, McDonald's, né? Lanche maravilhoso, lá na foto você pede e vê um lanchinho. Pô, vou processar o McDonald's. Pois bem, não faça isso. Porque nós temos também lá a 8ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, a seguinte sentença. Indefiro a petição inicial, em consequência julgo extinto o processo sem resolução de mérito, porque 1. A autora não reúne pertinência subjetiva ativa para a tutela de interesses individuais homogêneos, querendo poderá, por conta própria, dar notícia da suposta lesão aos órgãos elencados na petição inicial, ou seja, órgãos de proteção ao consumidor. O instrumento procuratório não é pertinente ao juizamento da presente demanda. Tenho responsabilidade. Não se sabe o motivo pelo qual o advogado se declarou pobre. Acho que foi causa própria, né? Da narrativa não decorre logicamente o pedido. Pouca ou muita quantidade de calabresa ou mussarela, esse é bizarro, não corporifica, né, interesse processual. Vale dizer a necessidade de socorrer-se ao Poder Judiciário. Da mesma forma, a reputação ruim da empresa ensaio de reclamações. Pois bem, tenham respeito à sua OAB. Vou falar de uma coisa agora que de fato importa, tá? Tem sido cada vez mais aplicado, e aqui a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, e a gente vai falar de danos morais à pessoa jurídica da próxima aula, tá? Que é o nosso desvio produtivo do consumidor ou a perda do tempo útil. É uma tese recente, aqui implementada no Brasil, tá? Primeira vez que eu ouvi falar dessa tese, eu estava na graduação, e minha mãe estava assistindo Ana Maria Braga, e ela falou, Arthur, tem uma coisa interessante para você assistir, lá na Ana Maria Braga, e me mandou o link. Era um autor, salvo o melhor juiz, acho que foi até esse Vitor Kunglinski aí, que estava dando essa entrevista lá na Ana Maria Braga, tá? Ou foi esse Marcos Desalma? Agora eu não lembro, acho que foi o Marcos mesmo, eu não lembro, acho que era um carioca lá que desenvolveu essa teoria ali em relação ao desvio de tempo produtivo do consumidor, tá? Aqui a gente está mais no âmbito do aspecto consumerista. Então, o que seria isso? Ocorrência sucessiva e exituosa de mau atendimento ao consumidor, gerando a perda de tempo útil, tem levado a jurisprudência a dar seus primeiros passos para solucionar os dissabores experimentados por milhares de consumidores, passando a admitir a reparação civil pela perda do tempo livre. A gente tem aqui um enunciado das turmas recursais unidas, aqui do estado do Paraná, que traz para nós ali fugiu o termo, mas a ineficiência de call center, tá? Eu acho que é 4.1 ou 4.2, agora eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é 4.1. A ineficiência de call center gera dano moral presumido, ou seja, REIPS. Seu cliente
fez ali uma série de reclamações no serviço de atendimento ao consumidor da empresa, e o serviço de atendimento ao consumidor não fez absolutamente nada, junte esses protocolos na ação, e esse dano moral será presumido, tá? Sobretudo em decorrência dessa perda do tempo útil do seu cliente. Desvio produtivo do consumidor. Uma outra questão que tem avançado de forma severa, na jurisprudência nacional. O caso que eu trouxe para vocês de 2012, tá, consagrando isso, ó, espera em fila de banco por mais de 1 hora. Aqui a gente depois pode falar de fila de banco, tá? Tempo superior ao fixado pela legislação local, insuficiência da só invocação legislativa aludida. Indenização de R$3.000, corrigida da data, enfim. Ou seja, a pessoa ficou mais de 1 hora na fila do banco e foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça, a instituição bancária, a indenizar no valor de R$3.000 este consumidor, tá? Um outro ponto que também é o informativo 544, que é muito comum, a pessoa compra um carro zero, né? E esse carro zero dá uma série de problemas, tem que retornar para a concessionária uma série de vezes, fica lá, manutenção, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não soluciona desvio de tempo útil, desvio produtivo do consumidor, desvio, a perda do tempo útil, enfim, são fundamentos para gerar dano moral, sim, tá? Em relação à fila de banco, só um ponto para eu destacar aqui para vocês que é importante. Cada tribunal tem um posicionamento. Aqui no nosso Tribunal do Paraná, a gente sabe, fila de banco tem uma legislação federal, uma legislação estadual e uma legislação municipal. Tem município, VDR coloca 15 a 20 minutos, e extrapolar isso, muita gente já pedia lá o nosso famoso dano moral. Pois bem, como que isso está aqui no Paraná, sobretudo nas turmas recursais, que geralmente é onde esses casos chegam, tá? Tem repercussão geral. Aliás, está em tese de casos repetitivos, está na repercussão geral, eu quis comentar assim para ser mais didático, mas é materialmente errado, tecnicamente errado, só que está lá para julgar casos repetitivos, tá? Por quê? Porque tinha turmas com entendimentos conflitantes, ou seja, a primeira turma se posicionava num sentido, a segunda turma em outro, às vezes a própria turma, dependendo para qual juiz caía, né, porque a gente está em sede de turma recursal, a gente não tem a figura dos desembargadores, sim dos juízes convocados para estarem ali dentro da turma recursal, e está lá em casos repetitivos para ser julgado. Tá? Todos os processos estão suspensos. Minha opinião, o que vai acontecer? Vai seguir mais ou menos essa tendência do STJ, superior a 1 hora, e necessariamente tem que ter a prova do protocolo, e outra. Nos casos que eu tive de fila de banco, eu fazia a instrução do processo, e, por exemplo, a pessoa é uma cabeleireira, vamos supor, que foi um caso prático que eu tive. Vamos chamar como testemunha a primeira cliente que ela tinha no horário da tarde, e ela perdeu esse atendimento em decorrência dessa perda, né, desse desvio produtivo do consumidor, em decorrência dessa perda do tempo útil, em decorrência da fila, tá? Esse caso específico eu ganhei aqui no primeiro grau, está suspenso. Vamos ver o que acontece. Foi mais de 1 hora, acho que foi 1 hora e 4 minutos dentro desse caso, com o protocolo tudo certinho, vamos ver o que as nossas turmas recursais entenderão dentro dessa hipótese. Perfeito, gente? Deixa para a gente falar de dano moral da empresa na próxima aula, nossa aula de sexta. Desculpa, nossa aula de quinta. Fiquem bem. Qualquer dúvida pode me chamar. Pelo amor de Deus, não deixem de responder o trabalho. Eu não vi quem fez ainda, quem não fez. Eu sei que vocês não recebem ali uma confirmação no e-mail, mas a partir do momento que fala que o formulário foi enviado, está tudo certo, tá? Respondam. É um trabalho muito simples, são questões objetivas. Pelo amor de Deus, em 5 minutos vocês com certeza conseguem fazer isso daí. Beleza? Obrigado, tenham todos uma boa noite, fiquem bem e até quinta-feira. Abração. Boa noite, professor. Falou.